Olá pessoal, começando aqui então mais esse vídeo para o Facebook, dessa série de vídeos que eu estou fazendo, né? O tema é a questão das fake news, aproveitando aí essa CPMI das fake news, como a gente tem falado. E o que eu queria destacar dois pontos aqui hoje nessa transmissão, que é sobre a questão das milícias virtuais, que tanto se fala, né? E se quem está acompanhando essas reuniões da CPMI, das fake news, deve ter visto, por exemplo, né, a manifestação ali do deputado Alexandre Frota, né? Que falou exatamente sobre essas milícias e começou a destacar ali uma série de toda uma estruturação de um movimento, criou categorias, né? Replicadores, criadores, compartilhadores, curtidores, né? Tem toda uma estrutura. A gente já imagina ali que ele estava lá no gabinete dele com um mapa cheio de marcadores, com os assessores ali descobrindo os assessores só ali assim, nossa, e ele aqui, ó, tá aqui, pá. Então ele está descobrindo toda uma estrutura de milícias virtuais, de ódio, que tem o objetivo de destruir reputações. O interessante é assim que eles mostram assim uma das provas, uma das evidências ou indícios de que se trata de uma milícia virtual organizada, é que, por exemplo, ele e a Joyce Hasselman, entre outros, que de repente, né, se tornaram inimigos de uma hora para outra. Então isso só pode significar uma ordem de cima e uma determinação de cima e obediência cega. São dois aspectos: ordem de cima, obediência cega. Por quê? Porque como que eles chegam nessa conclusão? Velocidade da mudança de opinião, rapidez com que de uma hora estão elogiando, no outro momento estão xingando. Então, toda a grande mídia, os jornalistas, analistas, aí, espertalhões, estão analisando dessa forma. Eles estão classificando essas mudanças como indícios de uma milícia organizada. Mas o que é isso? Será que essas mudanças que parecem vir de uma ordem de cima, será que essas mudanças elas são naturais? Ou será que elas só podem vir de uma ordem de cima? E, quem faz, eu acho que é muito fácil a gente observar isso, para quem está junto, está entendendo o que está acontecendo, né? Porque, veja só, aconteceu um processo histórico curto, né? Mas de grande esclarecimento de muita gente, né? Então, por exemplo, em 2013 houve os protestos lá extremamente esparsos, era anticorrupção, era praticamente um protesto de isentões, né? Eram os isentões, o isentismo, né? O professor Olavo de Carvalho fez uns vídeos recentes sobre essa ideologia do isentismo, que ele é muito reveladora sobre esse momento histórico que a gente está vivendo. E enfim, o que acontece assim, surgiu esse protesto isentista de 2013, que as pessoas estavam a favor contra a corrupção, simplesmente contra tudo que tinha de ruim, tudo que, né? E era um protesto muito, muito vago, não tinha um objeto definido, não tinha crenças definidas, não tinha nem valores definidos, porque o cara falava corrupção, era corrupção de um lado, mas ao mesmo tempo não pegava certos pontos, pegava só algumas coisas. E também não dá para dizer assim que eram protestos cristãos ou protestos militaristas, né? Era tudo misturado, era uma revolta contra esse estamento burocrático que tomou conta do Brasil. Só que era uma revolta que as próprias pessoas não sabiam dizer o que estavam sentindo. Elas não sabiam do que se tratava. Bom, mas então, em seguida, quem lembra bem, eu acompanhei isso, e eu lembro que na época de 2013, muita gente falava, vamos para as ruas, vamos para as ruas. Não, para um pouquinho, isso aí vai ser usado pela esquerda, porque está muito esparso, não está definido, não tem um caso definido. E não deu outra. Para quem lembra, a Dilma logo em seguida falou, vamos precisar de uma resposta às ruas. E ela já sugeriu uma constituinte, imagine, né? Mas a ideia não deu muito certo. Não pegou bem e tal. Aí voltou, mas a esquerda toda tentou aparelhar. Porque, afinal de contas, os protestos de 2013 iniciaram com uma iniciativa, a partir de uma iniciativa da esquerda.
Então tá, aí ficou essa coisa. E aos poucos, eu e algumas pessoas, né, alunos do professor Olavo de Carvalho, a gente ficou muito preocupado com essa dispersão dos protestos e a gente pensou, precisa fazer alguma coisa para esclarecer as pessoas e dar algum foco para essas manifestações. Não para essas manifestações especificamente, mas para essa revolta que as pessoas estavam sentindo. E a gente tem que dizer, olha, você está revoltado, e eu vou dizer qual é contra o que você está revoltado. Então as pessoas falam, corrupção, aí alguns ainda diziam o PT, mas para um pouquinho, existe o Foro de São Paulo. Aí a gente criou um movimento lá, né, improvisado, Fora Foro, né? Esse Fora Foro é meia dúzia de pessoas, mas que cresceu. Por exemplo, aqui em Florianópolis a gente conseguiu que fizesse um cartaz, uma faixa grande escrito Fora Foro para ver se, né? E aos poucos isso paralelamente, né, as pessoas que são seguidores do Olavo de Carvalho ou alunos conseguiram colocar a ideia a questão do Foro de São Paulo e surgiu, aí começou a surgir até, né, o Olavo tem razão. E a coisa foi se afunilando, ela foi se direcionando, esses protestos e começaram a ganhar foco e forma. E isso a partir de 2013, 2014, aí teve 2015 e 2016 que culminou finalmente no impeachment. É claro, né, que aí teve aquele... Por que culminou no impeachment e não em algo maior? Porque o MBL entrou no caminho, sequestrou a vontade popular para eles, foram lá, entraram nos gabinetes e fizeram um acordo com o estamento burocrático para manter o estamento em troca de algum benefício para que eles se elegessem candidatos em nome daquele negócio, né? Para que se elegessem deputados, enfim. E aí tá aí o pessoal todo. Eu fui a primeira onda do oportunismo político no Brasil, da direita, né? Que liberal, na verdade. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a ver isso. O professor Olavo de Carvalho continuou falando e tendo influência. Ele tem influência em toda a massa das pessoas que fazem os linchamentos virtuais, os bullying virtuais, os memes. Não, não é direto, é indireto, é através de quem? Através de algumas outras pessoas que são um menor número, alguns alunos, outros admiradores que não são alunos, mas que entendem, captam rapidamente algumas intenções, alguns diagnósticos que o professor Olavo de Carvalho faz. Quem são essas pessoas? Olha, pelo amor de Deus, tem jornalista aí falando em milícia virtual, mas pelo amor de Deus, se você é jornalista, você estudou teoria da comunicação, você estudou também a teoria, né, do Paul Lazarsfeld, que ele falava nos líderes de opinião. Quem são os líderes de opinião? É um longo estudo isso aí sobre a questão da movimentação, a mobilidade de opinião e de ideias dentro da democracia, dentro da sociedade. E ela fala sobre os líderes de opinião. Os líderes de opinião são pessoas um pouco mais esclarecidas e em menor número que passam uma imagem ou uma ideia para a maior parte das pessoas de que eles têm mais conhecimento ou que eles são pessoas mais informadas. São pessoas mais informadas, mais interessadas em informação e em passar as suas opiniões que eles tiveram através das suas informações, das informações, né? Em situações normais, como na época do Paul Lazarsfeld, que ele falava que eram pessoas que liam os jornais, eram pessoas que buscavam se informar, que debatiam nas ruas, nos cafés e tal. Não são intelectuais, são pessoas. Às vezes o cobrador de ônibus lá, o motorista do ônibus, o taxista, é um desses líderes de opinião. Por quê? Porque ele tem convicções mais fortes, ele sente um ímpeto, um desejo de falar a sua opinião. Então existem essas pessoas na sociedade. E essas pessoas, elas são em menor número que a massa, obviamente. Mas é através delas que a opinião se movimenta. Então, essas pessoas, digamos assim, que a partir de 2014, 2015, ou mesmo de 2013, essas pessoas, elas eram as pessoas que estavam ligadas nas redes sociais. Elas já estavam dizendo, olha, a Globo mente, olha, a Folha de São Paulo é de esquerda. Então aí essas pessoas se dividiram em muitas dessas facções, entre aspas, né, essas como é que é, subculturas praticamente da direita, né, os intervencionistas, os liberais, militaristas, monarquistas, tradicionalistas, evangélicos, toda a gama de essa variedade, essa diversidade aí de opiniões que existe dentro da própria direita.
E esse pessoal é formado, muitas vezes, quem forma e quem organiza as ideias são esses líderes de opinião. Isso aí não tem nada de milícia, nada de organizado, isso é um movimento natural da sociedade. Então, aí o que acontece? O Alexandre Frota, Joyce Hasselman, vou pegar esses dois exemplos, eles entraram de gaiato, eles não estavam entendendo nada quando eles entraram na política. Eles não estavam, não estou entendendo nada, mas isso aqui dá para ganhar, dá para entrar nisso aqui. E dá para entrar, vou repetir o que eles estão falando. Entrou, repetiu. Daqui a pouco, eles, o oportunismo deles, né, justamente pelo não entendimento de todo esse entendimento que as pessoas estavam tendo, né, que tá, esse processo de esclarecimento, eles não estavam acompanhando esse processo de esclarecimento. Aí eles tomaram algumas decisões, essas decisões impactaram na hora, as pessoas estavam entendendo. E aí as pessoas reagiram, isso é absolutamente natural. Aí o que ele fala? Não, para um pouquinho, ninguém pode discordar tão rápido de mim assim, né? Então isso só pode ser uma milícia organizada. Então, o que é isso que aconteceu com o Alexandre Frota, com a Joyce Hasselman e outros, muitos? É uma deficiência imaginativa. Eles não imaginam que pessoas humanas normais, o cidadão comum, o homem comum, possa discordar deles. Ora, veja, discordar de mim. Como é que alguém pode discordar de mim? Né? Então, e ainda mais, eu não posso ser tão canalha assim. Né? De repente, o cara é chamado de canalha e de oportunista. Mas peraí, eu tô com boa intenção. Cara, todo oportunista tem boa intenção para si mesmo, né? Então, ninguém se julga como oportunista. Então, é engraçado porque é um não entendimento, uma incompreensão desse pessoal, e aí eles criam esse negócio. E aí essas pessoas, aí entra uma segunda camada dessa ideia de líderes de opinião. Porque essas pessoas falam de maneira enfática, falam de maneira indignada, isso são milícias, eles falam com uma certeza tão grande que aí existem lá no Senado, no Congresso, nas comissões, aqueles burocratas, né, como o presidente lá, os políticos de carreira que ficam observando a conversa, temos que responder às questões que estão sendo levantadas, né, quer dizer, os isentões, inocentes úteis, muitas vezes, e cúmplices da toda a canalice, claro, mas às vezes não tem ideia. Eles observam isso, milícias, bom, deve ser verdade, ninguém vai inventar uma coisa dessa. Então, eles acreditam. E quando eles percebem que as próprias opiniões, as próprias ideias ali do Alexandre Frota e da Joyce Hasselman, eles começam a ver que tem uma coisa errada aí, mas aí fica com vergonha. Eu não vou agora dizer que eu fui enganado pelas ideias dele e que eu estou servindo a um esquema enorme de perseguição de ideias contrárias, que é isso, na verdade. Então, o que acontece se você for observar todos os debates dentro dessa primeira fake news? Existe toda uma moldura, uma aparência de debate técnico. E claro, como aparência, ela em alguns momentos ela precisa se ater a questões realmente técnicas, né? Senão não enganava ninguém, senão nem é. E aí fica fazendo, não é, eu não estou falando que é uma conspiração, isso é natural, um sistema de enganação que as pessoas estão caindo juntas ali, né? Meia dúzia de enganadores, que são líderes de opinião, entre aspas, dentro desse esquema, que são pessoas que falam mais. Por que o PT dominou? Por que a esquerda dominou? Porque a esquerda, o esquerdista numa universidade, ele tem convicções. O cara que é liberal, que não é nada, que é uma pessoa comum, que só quer trabalhar, ganhar seu dinheiro, ele não tem convicções tão fortes a respeito de determinados assuntos. Né? Distribuição de renda, o que você acha? Sei lá, não tem resolução para esse problema. Aí o cara vem com uma solução assim, bom. Aí o cara fica até quieto. Então o outro domina. Né? Quem fala mais alto, domina. Então esse é o negócio do quem fala mais alto é resumo dessa teoria da de opinião. Né? Então é assim que funciona. E esse pessoal começa então a criar, né, essas figuras de retóricas, na verdade. Né? Figuras retóricas do líder de opinião e da milícia virtual. A ideia de uma milícia virtual, ela é a coisa mais artificial que se pode existir. E as pessoas, quer dizer, é um blefe, é uma coisa de quem discorda de uma opinião, ninguém pode discordar, organizada. Uma organização, uma organização pressupõe o quê? Pelo menos algum indício de organização, né? E você não consegue, você vai fazer como os engenheiros sociais lá do início do século, que vai fazer todo aquele esquema social para tentar entender de onde vêm as opiniões, de onde vêm as opiniões naturalmente, para poder influenciá-las, né? Foi assim que fizeram. Grande parte das teorias da comunicação foi isso, vamos entender aqui para poder influenciar.
O Paul Lazarsfeld, quem quiser ler sobre o Paul Lazarsfeld, que ele tem muita coisa interessante, porque ele ajudou muito na questão das pesquisas eleitorais, de opinião, pesquisas eleitorais. E aí, claro, a gente vai chegar na espiral do silêncio. Né? Isso aí tudo culmina lá na década de 70 com a espiral do silêncio. O Paul Lazarsfeld da década de 30. Então, ele começa a pesquisar como funcionam as opiniões, como elas circulam. Né? Então, existe uma vasta pesquisa sobre isso, muitos estudos sobre isso. E quem fala em milícias virtuais não tem a menor noção do que é isso. Porque milícia virtual precisa de uma estrutura. E quem tem estrutura? Os bolsonaristas têm estrutura? Não. Quem tem estrutura é o PT. Quem tem estrutura são os jornalistas de esquerda que estão nas universidades, os professores que têm seus institutos de pesquisa, seus grupos todos focados e alinhados com ideologias. A única milícia virtual que existe é a milícia da esquerda, isso é óbvio. Isso é óbvio. E as pessoas fazem isso. E a ideia de milícias virtuais de direita foi inventada por eles. Eles são tão eficientes que eles conseguem colocar essa ideia de maneira que as pessoas não questionem. E aí surge a ideologia do isentismo, que você fala em milícias virtuais de direita, o cara fala, eu não tenho coragem de discordar disso. Então eu vou dizer que existe também a de esquerda. E que existe milícias dos dois lados. Que os dois lados são ruins. Que os dois lados são os dois radicalismos são errados. Para um pouquinho, né? Um radicalismo matou 100 milhões de pessoas. O outro radicalismo, que radicalismo é esse? É do regime militar? É o do Pinochet? Não é nada disso. Né? Não existe representatividade disso no Brasil. Existe um conservadorismo, existe um cristianismo, existe um catolicismo, protestantismo, existem cristãos, existem pessoas que estão tentando entender a realidade, a política. E então não existe essa... Qual é o radicalismo da direita que existe, que é ruim, que é perigoso? Não existe nada disso, certo? Não existe nada disso. O que existe é eloquência na opinião. Existe opinião, a pessoa que tem certeza das suas opiniões. E isso é que está sendo criminalizado. Isso é que as pessoas não entendem. Eles precisam chamar de milícias virtuais justamente porque a eloquência na opinião, a opinião determinada, firme, que não é relativista, que você diz, eu tenho razão, minha opinião é certa, senão não teria essa opinião. Essas pessoas vão ser criminalizadas. Por quê? Aí eu já expliquei isso em outros vídeos, né? O globalismo, toda a ideologia globalista, resumindo, né, a gente fala globalismo, é um resumo das ideias correntes aí que circulam, que se mantêm hegemônicas no mundo hoje. Elas partem do qual pressuposto? Elas vêm de onde? Vêm do pacifismo, lá do pós-guerra. E elas partem do pressuposto de que a sociedade precisa ser organizada em torno de opiniões comuns, de consensos. E esses consensos, nessa sociedade de consensos, não há lugar para a divergência. Por quê? A divergência, segundo uma série de intelectuais, ela é uma espécie de origem do conflito e, por sua vez, origem da guerra. Então, se você tem uma opinião muito diferente de alguém, você é belicista, você é perigoso para a sociedade. Você tem que opinião. E por isso, então, eles são contra as religiões, porque elas dividem, né? Eu gravei um áudio, está lá no nosso SoundCloud, sobre o Karl Popper, principal filósofo da cabeça dos globalistas, como o George Soros. Mas se você vai ver a cabeça de todos os globalistas, inclusive globalistas, né? Perdão aí do trocadilho, globalistas da Globo, da Rede Globo também. Você vê a grande mídia toda acreditando nessa bobagem de precisamos construir uma sociedade aberta. A sociedade não é aberta para se abrir. E essa sociedade aberta é uma expressão até irônica, sarcástica, né? Porque você fala em sociedade aberta, mas para existir essa sociedade aberta, para as pessoas serem abertas umas às outras, elas têm que se desfazer de todas as suas convicções. Então você não pode ter convicção. Se você afirma a sua convicção, com certeza você é um inimigo da humanidade. Você é perigoso. É isso que está por trás. É por isso que algumas opiniões são vistas como perigosas. E elas não têm nada demais. Né? Como é que pode isso? Então, está lá na CPMI. Essa CPMI já é uma fake news imensa. Né? E essa ideia de milícias é a maior fake news que já inventaram. Isso é importantíssimo as pessoas entenderem. Que essa CPMI, ela está partindo desse pressuposto de existência de milícias virtuais. E por isso ela é uma CPMI fake. Ela não é uma CPMI das fake news, ela é uma CPMI fake. Porque ela é com base em uma mentira. Já falei isso. Os deputados da direita que fazem parte, tudo bem, estão lá tentando salvar o barco. Mas aqui, ó,
o ideal era não fazer parte. Deixa a esquerda lá interrogando os direitistas, né? Porque depois que eles fecharem o resultado e o resultado for negativo para a direita e for para perseguir ideias de direita conservadoras nas redes sociais, você vai reclamar e eles vão dizer o seguinte: mas havia deputados de direita lá. Então, foi isento. O processo foi legítimo. E nós legitimamos esse processo, porque nós fomos lá, sentamos na cadeira e dialogamos. Né? Claro, se você for chamado a depor, você tem que ir. Né? Aí é o momento. E é por isso que eu digo, os deputados de direita que estão lá têm a obrigação de chamar pessoas de direita. Assim como o Túlio Gadelha, lá, o namorado da Fátima Bernardes, chamou o Felipe Neto. Será que é para avacalhar com o Felipe Neto? Para colocar ele contra a parede? Né? Talvez vai surgir alguma coisa negativa, mas vai ser uma propaganda enorme para ele. Assim como foi propaganda por Terça Livre. Né? E então, assim, quer dizer, já surgiram investidores querendo investir no Terça Livre. Então, o que tem que ser feito? Primeiramente, não tem que aceitar, né, os pressupostos que tem aí. Porque a ideia de milícia virtual, ela é em si mesma uma ideia fake, uma ideia criada, baseada um pouco na má fé e na ideia da mentira mesmo, e um pouco na ingenuidade de algumas pessoas bem intencionadas que não têm coragem de discordar das ideias da esquerda. Por quê? Porque as ideias da esquerda são ditas não por esquerdistas extremistas, são ditas por eles também, mas são ditas pela grande mídia, em tom de isentismo, em tom de geral, genérico. Não, isso aqui todo mundo sabe, né? Quem cai nisso aí, o que merece uma pessoa que cai nisso? Quando você diz assim, não, mas isso todo mundo sabe, aí o cara fica quieto, ou então não vou falar mais. Pelo amor de Deus, a gente está num tempo de... isso aí é a coisa mais velha do mundo. A gente cair nesse tipo de blefe, né, é deprimente mesmo. E a gente tá... O que aconteceu foi que Brasília, o poder no Brasil estava encastelado, assim como no mundo todo, encastelado com o poder dos meios de comunicação, as grandes empresas de comunicação. De repente surge a internet, abre tudo. E aí a sociedade, a democracia pode funcionar finalmente. E funcionar aquela maneira que ela prometeu, né, popular. Então o que acontece? Eles querem fechar as portas para voltar como era antes. Né? Eu falei aqui já no vídeo sobre a questão da espiral do silêncio. Né? E eles querem construir uma nova espiral do silêncio. As redes sociais desfizeram grande parte do fenômeno da espiral do silêncio, né? Que é quando você silencia por medo da opinião geral, né, do entorno. Se você tem amigos nas redes sociais que têm a mesma opinião, você já tem coragem de falar. Então, há também o anonimato, né, o anonimato da rede social que favorece isso também. Você fala porque o seu chefe ali, o seu patrão, às vezes é contra você, então você faz um perfil fake e fala o que você quer falar e dissemina as ideias que você quer. São as suas ideias. Você é um cidadão. Você está escondendo seu nome para se proteger de um processo que é injusto, que é o processo da espiral do silêncio. Então, a mesma coisa, esses grandes globalistas que querem voltar ao poder para os meios de comunicação que eles controlam. O John Locke já dizia que nenhum governo pode prescindir do poder sobre a opinião. Não se governa sem a opinião, sem o poder da opinião. Porque a opinião, na democracia, a opinião, ela é o quê? O instrumento de exercício do poder popular. Então, se você controla a opinião do seu lado, é você que manda. Né? O governo vai lá e faz com que as pessoas peçam determinada coisa. Aí ele faz, eles estão pedindo. Mas na verdade é o governo que queria. No caso do governo brasileiro, esse governo foi eleito pelo povo e está obedecendo ao povo. A grande mídia não quer exatamente isso. Né? Ela não quer exatamente que o governo obedeça à sociedade. Ela quer que o governo obedeça a quem? Os grandes meios de comunicação. Porque, segundo Walter Lippmann, 1920, no livro Opinião Pública, o cara que era assessor do Woodrow Wilson e ajudou ele a escreveu para ele as 14 teses da Liga das Nações, que é o embrião da ONU. Walter Lippmann não é qualquer um. E ele dizia, é preciso que as opiniões sejam organizadas para a imprensa e não pela imprensa. Né? Inspirado nele, foi criado o CFR, foi criado o Clube Bilderberg e todo esse pessoal. Então o Walter Lippmann é aquele primeiro cara que começou a pensar a democracia e disse, esse negócio de democracia não dá certo. A gente precisa de uma elite comandando e fazendo de conta que existe uma democracia. E esse negócio de fake news é mais um inimigo fictício criado para dar um upgrade e modificar a situação.
modificar a situação e retornar como ela estava. E eu lembro, em 2004, eu estudava comunicação, eu fiz um curso antes de jornalismo, do jornalismo eu fiz o curso de mídia eletrônica, e tinham professores que estavam falando em 2004, falando sobre a TV digital. Eles estavam deslumbrados com a liberdade que ia dar a TV digital. Veja só, você vai escolher o seu conteúdo. Cada pessoa escolhe o seu conteúdo conforme o seu gosto. Olha que maravilha. Professores deslumbradíssimos, é de esquerda, gente de esquerda, na universidade. Deslumbrados, aquilo vai fazer, revolucionar, é a pluralidade, é a liberdade. De repente, agora a esquerda está diante dessa liberdade e ela está apavorada. Cadê os deslumbrados? Agora, quanto dinheiro foi gasto naquela época em pesquisas, né, para controlar, tentar controlar essa pluralidade das redes sociais? Quer dizer, eles queriam eles diziam, o discurso é muito bonito, né? Defender liberdade de opinião, liberdade de expressão. Agora, quando a opinião vai contra você, aí você quer acabar com isso aí. Então, olha, eu comentei no vídeo de ontem que a questão do nazismo de direita, nazismo de esquerda, esse negócio, é muito complexo, você não pode taxar isso, colocar isso dentro do verdade ou mentira, porque você precisa analisar muitas coisas. A mesma coisa, e aí cada um vai puxar, como são muitas coisas, é muita coisa para você pegar para o seu lado, e outra muita coisa do lado do outro. Então, você faz um debate falso, é muito fácil você falsificar um debate. E assim, se você for observar os debates dessa CPMI, você vai ver que uma quantidade imensa de temas, de tópicos levantados, não são questões de fake news, são questões de opinião. E é muito simples, o jornalismo está há 20, 30 anos dizendo que não existe verdade, que verdade é relativa. De repente surge uma CPMI das fake news. Como assim? A coisa é fake em relação ao quê? Né? Em relação à verdade. Mas que verdade? Na verdade não existe, é uma questão de perspectiva, é uma questão de pós-verdade, enfim. Então, eles são obrigados, eles não têm essa crença na verdade para estar, essa moral toda, para estar construindo uma CPMI das fake news e dizer o que é verdade e o que é mentira. Então é isso que está acontecendo. Então a ideia de milícia virtual, como eu expliquei, ela parte de um não entendimento voluntário, algumas vezes, do processo natural de circulação das ideias. Quer dizer, quando as pessoas estão entendendo determinadas coisas, determinada linha de raciocínio, de repente as pessoas não tinham as suas opiniões, elas não tinham linguagem, porque a linguagem era toda de esquerda. De repente surge o Olavo de Carvalho, surge um monte de blogueiros, surge um monte de gente que começa a dar essa linguagem. Então as pessoas pegam essa linguagem e com essa linguagem, entendendo pelo menos ela, não sabendo expressar ainda, mas sabendo entender, começa a perceber, então, olha, quantidade de gente, vocês não, quem é de direito conservador e acabou topando com esse conteúdo todo, sabe muito bem que é assim. De repente, você não tinha tanto interesse sobre política, mas porque você entendeu que você sempre foi de direita e não tinha interesse porque achou que a política correta era de esquerda e que isso é chato, você foi atrás de muita coisa. E você começou a ler, e você começou a entender muita coisa. Então, quando a Joyce Hasselman, quando o Bolsonaro surge, você percebe que ele entende tudo que os conservadores querem. E aí quando a Joyce Hasselman vai lá, é a favor, daqui a pouco ela muda uma coisinha, muda outra, você vê, pera um pouquinho, você vê quando você vê os deputados indo para a China, né, faz tempo aquele negócio que o Alexandre Frota foi o estopim da indignação dele, que fez com que ele achasse que existe uma milícia. Você vê eles indo para a China e alguém dizendo, peraí, a China é comunista, esse pessoal. Aí você entende a cabeça do isentão que acha que a China é mais capitalista do que comunista. Então você vê e você na hora você diz, não, esse cara tá errado. Aí pronto. Muita gente se deu conta ao mesmo tempo, é milícia. Certo? Porque eles acham que o povo é burro. Eles acham que o povo demora muito para perceber e que ninguém nota quando ele quer usar o oportunismo dele. Quando as pessoas começam a perceber o oportunismo, começam a ficar ligadas no oportunismo e elas se dão conta ao mesmo tempo e rápido, é milícia, só pode ser uma milícia. Quer dizer, a milícia é a única chance que a esquerda tem de tentar tirar dela mesma o crédito, digamos assim, né, a culpa pela sua própria desgraça. Né? Então, assim, além do rótulo de fake news, que está sendo construído, conforme eu falei no vídeo anterior, um conceito específico criado por globalistas e funcionários de globalistas, seja um conceito perigoso, um conceito que é base dessa CPMI e por isso a CPMI é perigosíssima. Além disso, esse conceito de milícia virtual, ele está
ali dentro como um pressuposto, não exatamente um pressuposto muito forte, porque eles vão, talvez, se tiver gente de boa fé ali, vão acabar concluindo que não existe tanto, não é bem assim, né? Uh, ele é um conceito também perigosíssimo. E aí vocês veem o quanto que, né, quer dizer, olha quantas pessoas tiveram de repente acesso ao WhatsApp. Quantas pessoas? Quantas pessoas usam o WhatsApp hoje? Todo mundo usa o WhatsApp. Eles querem disciplinar o WhatsApp. Os tiozão ali, as senhoras, dona de casa, né? Eu recebo corrente de WhatsApp sobre o sínodo da Amazônia, indignado, de senhoras católicas que até pouco tempo atrás estavam ali na onda, entrando na onda dos padres da teologia da libertação. De repente elas estão se esclarecendo e elas estão fazendo essa esse esclarecimento para as outras amigas dela, para as outras pessoas, para os grupos e tal. Ah, isso é milícia virtual, coitadinha da senhora lá. Não teve o Felipe Moura Brasil que chamou de robô, chamou de milícia, miliciana, uma senhora também. E ela foi lá, mostrou que não era milícia, que era uma pessoa. E ele ficou passando aquela puta daquela vergonha ali. Quer dizer, o Felipe Moura Brasil é outro, que é um total estúpido, que não tem a menor noção, e de repente ele tava tentando entrar numa onda antes, por isso enganou muita gente, nunca me enganou, e ele, nem vou falar nada, mas tem um monte de gente aí que tá se revelando que nunca entrei nessa aí, e de repente ele resolveu, como diz o professor Olavo, ele era puxar saco antes do professor Olavo, agora mudou de saco, né, puxando outro saco. O cara é isso, né? É isso. E tem muita gente que é isso, só consegue ser isso, porque não tem coragem, não tem força, não tem vontade, nem desejo, nem interesse nenhum em aprofundar o entendimento de alguma coisa na realidade que não seja seus interesses, as suas panelinhas, como é que eu vou entrar aqui nessa panela, daí agora essa panela, agora eu preciso entrar, preciso me manter nessa outra também, aí o pessoal tá me chamando de traidor porque eu tô querendo entrar em várias panelas ao mesmo tempo, então é milícia virtual. Não, as pessoas não entendem isso, não entendem, quer dizer, a direita, a esquerda pode se organizar de maneira toda estruturada, como milícia, inclusive pagas, né? Agora, a direita não pode ter livre opinião, a livre opinião da direita não pode circular de maneira natural, porque eles querem também, um dos pressupostos da ideia de milícia virtual é que as ideias de direita são anormais, e por isso uma ideia anormal e artificial não pode circular naturalmente, ela só pode estar sendo impulsionada. Esse é o pressuposto da ideia de milícia virtual. E quem cai nessa é estúpido também, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje era isso, né? Eu vou subir esse vídeo para o YouTube também. E até mais. Um abraço a todos.